Então, eu quero começar a nossa conversa trazendo algumas questões, né? Primeiro, lembrando que uma coisa simples, mas que muitas das vezes passa despercebida, né? É que a questão na psicanálise, ela tem uma relação com uma ética, mas a ética em si da psicanálise, como muitos já ouviram aí, ela não está ancorada em fazer o bem, né? Porque quando nós começamos a pensar sobre a ética é uma forma aonde eu vou trazer para o sujeito uma forma de fazer o bem. Então, fazer o bem é uma questão que às vezes nem sempre tem uma relação com a moral. Porque, a gente pode pensar, a moral ela vai ser a regra. A moral ela é a lei, né? Ela é aquela regra que todos têm que praticar, né? Então, é, por exemplo, uma regra, vamos trazendo para a psicanálise, uma regra da psicanálise é que o analista não pode ter vínculo com o seu analisante, né? Então, essa é uma regra, né? Não pode, né? Isso é a regra. Mas a ética, ela vai para além, sabe, disso. Ela está de uma forma muito mais é, estruturada em outra questão. Então, se a gente fosse pensar sobre a ética no mundo comum aí, né, fora da psicanálise, a ética vai ser a questão de pensar pela via do bem, né? Então, qual é o bem que eu não ter vínculo com o meu analisante traria para ele e para a nossa relação? Então, seguindo a ética do mundo que eu digo geral, né? Seria, ah, não tem problema eu ter algum vínculo, porque talvez se o meu vínculo faz bem para o meu analisante, eu posso ter um vínculo com ele. Se isso não for uma regra, claro, né? Porque se for uma regra aí, você entra numa infração, né? Vamos dizer assim. Se tiver uma lei, então, e você infringe a lei, aí você incorre em um crime, né? Mas se não tem regra e não tem lei, o sujeito poderia pensar, né? Ah, às vezes é importante eu ter essa relação com o meu analisante. Porém, na ética da psicanálise, não. A ética da psicanálise está muito para além. E por que que esse tema ele é tão importante? Porque ele, de certa forma, ele vai estruturar a relação transferencial com o seu analisante, né? Ela vai gerar o laço que precisa ser gerado com o analisante. E o que que a gente tem percebido quando a gente escuta, principalmente nas redes sociais, que hoje são um solo fértil para coisas assim absurdas, a gente percebe que as pessoas acreditam que quando elas fazem um curso de psicanálise, e isso é vendido, né, é vendido na internet, que quando ela faz um curso de psicanálise, quando ela termina o curso e pega um papel, ela se autorizou ou ela está autorizada a clinicar. As pessoas confundem isso porque muitas vezes a pessoa ela é acadêmica, ou ela vem de uma engenharia, ou ela vem a mesmo da psicologia, ou de outras áreas, né? Porque a psicanálise, ela abarca, né, profissionais de todas as áreas, né? Ela não é uma, uma abordagem da psicologia, apesar da psicologia estudar é, a psicanálise, né? E também o psicólogo poder exercer a psicanálise, mesmo sem ter feito a formação em psicanálise. Só que existem duas coisas distintas aí. Uma coisa é você ser um psicólogo
que usa a psicanálise como abordagem. Está autorizado pela lei. Outra coisa é esse sujeito conseguir se autorizar como analista, porque são duas coisas distintas. E, e é muito interessante porque muitos analistas eles ficam afoitos nessa questão quando eles não dão conta, né, de se autorizar, eles buscam então fazer a psicologia. Isso é muito intrigante, muito interessante, porque a psicologia, apesar dela permitir que faça o sujeito exerça a psicanálise, ela não o autoriza. Muito pelo contrário, dependendo do caso, a psicologia pode te atrapalhar a ser analista. Ela pode te permitir a usar a psicanálise e você pode exercer a psicanálise, mas quando se trata em ser psicanalista, e esse sujeito, ao invés de falar, olha, vou me haver com a psicanálise, com as questões, com os pilares da psicanálise, eu vou buscar a psicologia porque eu vou ser livre e vou poder fazer do jeito que eu quero. Isso estamos caminhando por uma outra via que não tem nada a ver com a psicanálise, e, na verdade, essa psicologia aí está atrapalhando esse sujeito a ser psicanalista. Por que, que eu digo isso? Porque a psicanálise é a única linha teórica que o sujeito não se autoriza pela via de um curso. Ela não é replicável e ela também é, não acontece e não é autorizado por um outro. Isso é uma coisa importante. Claro que as sociedades de psicanálise têm os seus requisitos, os seus, vamos dizer assim, os seus indicadores, né? Essas formas de avaliar ou de trazer o sujeito para a questão, como na SUNS tem a relação do tripé, e isso aí está tudo ok, né? É necessário que o analista, o sujeito, tenha um norte, alguma coisa para ele seguir. Mas não é o curso de psicanálise que autoriza. E quando eu digo se autoriza, eu não estou dizendo do sujeito clinicar, porque o que eu tenho percebido pelas redes sociais é que tem um monte de analista que não está autorizado em si mesmo, porque o Lacan diz que o analista se autoriza aonde? O analista se autoriza no divã. Então, quando você pega esse analista que ele não conseguiu se autorizar no divã, mas que ele fez 300 mil cursos, aí ele vai lá e faz mestrado, ele faz doutorado, ele faz pós-doc, ele faz curso de PNL, de coach, hipnose, constelação, aí já demonstrou que esse sujeito não está autorizado. Nessa loucura toda de fazer 300 mil coisas, já se percebe que ele não está autorizado. Porque quem está autorizado, ele não precisa de nada disso. A não ser que esse sujeito não queira mais exercer a psicanálise e falar, a partir de agora, vou exercer uma outra coisa. Né? Mas o que isso tem a ver com a ética? É porque a ética, ela se cruza nesse lugar da formação. Ela entrelaça nesse lugar da formação que, no caso da psicanálise, diferente dos outros saberes, como psicologia, medicina, engenharia, é, contabilidade, administração, ela não tem fim. Ela é uma formação continuada. O sujeito continua se formando. Por isso a gente diz que nenhum analista se forma. Então, eu tenho visto cursos de psicanálise aí na rede social que eles estão fazendo formatura, a pessoa veste uma beca, coloca lá um chapeuzinho, mostra o seu diploma, né? E isso não tem nada a ver com psicanálise. Um analista não se forma. O analista, ele tem a formação continuada. Sempre quando me procuram e falam, eu gostaria de estudar psicanálise, por onde eu começo? Eu digo, comece pela análise. Análise é o melhor lugar para que o sujeito inicie o seu percurso, que é pela análise que o sujeito começa a se interessar, ele começa a ver se aquilo dá certo para ele. Por quê? É, eu já tive pessoas em quais eu estava dando aula
que estavam ali estudando e falavam, eu não concordo com Freud. Acho que isso é uma grande besteira. E essa pessoa hoje, ela está clinicando. Que psicanálise que é, eu não sei se ela não concorda com Freud. Se tudo que Freud fala está errado na cabeça dela, e ela gosta de outro teórico, e ela está estudando numa sociedade freudiana, e está exercendo uma psicanálise que ela estudou Freud sem concordar, sem fazer análise também, como que essa pessoa vai exercer isso? Então, a psicanálise, para que o sujeito consiga compreender a ética da psicanálise, ele precisa ser atravessado pela psicanálise. Não existe condição alguma desse sujeito fazer um curso de, pode ser de 20 anos estudando, e nunca deitou no divã, e nunca fez uma análise, e esse sujeito se constituir e se nomear como analista. Ele pode até dizer que é, mostrar uma carteirinha, mostrar um diploma, mas quando você chega na clínica, ele não dá conta de sustentar a prática. Porque o que sustenta a prática e a ética da psicanálise é justamente o tripé. E o que é o tripé que assuntos tanto bate, tanto fala? O tripé, ele é a análise, o estudo teórico e a supervisão. Sem essas três coisas, ninguém consegue exercer psicanálise. E o sujeito pode se dizer autorizado, mas ele não está. Porque quem está autorizado, ele vai querer se haver com o seu inconsciente. Então, a psicanálise é aquela que vai escutar o inconsciente, tá? Então, quando a gente vê na rede social um monte de gente se dizendo analista, se dizendo psicanalista, mas que está aplicando coach, hipnose, outras coisas, falando de temas que não tem nada a ver com psicanálise. Tem uma psicanalista famosíssima aí, né? Eu não diria que ela é psicanalista, mas ela se diz psicanalista, e ela fala coisas que eu penso assim, meu Deus, que absurdo. Isso não tem nada a ver com psicanálise. Entende? Isso não é psicanálise, isso é outra coisa. Ela fala é, de moral, né? Sobre bater em filho, sobre ser rígida com o filho. Eu não estou falando que a gente tem que afrouxar, mas sabe, coisas que invadem a ética, invadem a autonomia do sujeito mesmo, né? Então, a psicanálise, ela é respeitosa. E aí a gente vê também outras pessoas que incorrem em outros lugares. Por exemplo, essa semana mesmo conversei com uma pessoa que me mandou um vídeo e tal, e aí ela fez um curso, e o curso é psicanálise cristã. Gente, isso não existe. Psicanálise cristã, isso é uma invenção, isso é para tomar dinheiro, isso não é psicanálise. A psicanálise, tá, mas a psicanálise não pode falar, ela não pode exercer dentro da fé, ela não pode dialogar, ela dialoga sim. Ela dialoga com tudo e com todos os saberes. Porém, a psicanálise não se submete a nenhum saber. Quando eu digo submete, é porque, imagine, uma psicanálise que é cristã, como que fica a ética dessa psicanálise? Como que fica esse analista diante desse sujeito, por exemplo, que vem, que é ateu? Ou desse sujeito, por exemplo, que vem, que é da Umbanda, entende? Ou da Quimbanda, ou de outra religião de matriz africana. Como que esse analista vai se posicionar? Como que ele vai trabalhar? Não, mas essa psicanálise é só para os evangélicos. Ela limitou e elitizou. E a psicanálise não vai por essa via. A psicanálise, então, é o quê? A psicanálise, a ética da psicanálise, ela é ateísta? Não. A psicanálise não é ateísta. Oswaldo, mas o Freud era ateu. O Freud era ateu, mas a psicanálise não. A psicanálise também não é evangélica, não é espírita, não é umbandista, não é de direita, não é de esquerda. Sabe? Tem um monte de gente pegando isso, usando isso como nome de ética e transformando isso em mecanismo de controle. E quando a gente começa a transformar a psicanálise em um mecanismo de controle, saímos da psicanálise e estamos praticando uma outra coisa,
que não é mais psicanálise. Tá, mas por que que a psicanálise... Então, o que é a psicanálise? A psicanálise, ela é laica. Ela é laica. Ela é, ela é para o ateu, ela é para o evangélico, ela é para o budista, ela é para o da Umbanda, ela é para todos. A psicanálise, ela é para todos, por quê? Porque dentro da ética da psicanálise não se aconselha. Então, muitas das vezes, as pessoas buscam a psicanálise porque elas querem ser escutadas. Só que o analista, quando ele sai da ética, ele não dá conta de escutar. Ele quer falar, ele quer dar caminho, ele quer ensinar. Então, o Freud, ele já tinha percebido isso, que essas possibilidades, desde cedo. Primeira coisa que o Freud percebe, que a psicanálise, ela começa a tomar um caminho religioso, porque o Freud era judeu. Então, ela começou a tomar um nome de tipo assim, isso é coisa de judeu. É a mesma coisa da psicanálise evangélica, isso é coisa de crente, né? Tem aquela teoria, né, dos temperamentos sanguíneo, colérico e tal. Isso teve um grande espaço, né, no meio evangélico. Então, hoje, quando se fala de falar, isso é coisa de crente, né? É coisa de igreja. Então, a psicanálise começou a seguir por essa via. O Freud percebe isso e ele percebeu e ele falou assim: bom, nós não podemos seguir por essa via. A psicanálise tem que ser laica. Então, por exemplo, uma psicanálise que é religiosa, ela vai contra a religião e ela vai contra também a psicanálise. Por quê? Porque se eu começo a praticar uma psicanálise com um viés religioso, é como se eu dissesse, a religião não é suficiente para aquilo que ela propõe. Então, quando alguém faz uma psicanálise evangélica ou cristã, ele está dizendo o seguinte: o evangelho não é suficiente para aquilo que propomos fazer. E você dizer isso da sua fé é uma coisa muito séria. Então, eu preciso do coach, e aí a gente entra para um outro caminho, manipulação. Percebe que isso sai totalmente fora da ética da psicanálise. Então, a religião ela tem uma proposta, a psicanálise ela tem outra. Elas podem dialogar? Claro. A psicanálise dialoga com a filosofia, ela dialoga com a teologia, ela dialoga com a medicina, ela dialoga com todos os saberes e todas as visões e pensamentos. No divã pode-se dizer tudo, inclusive do próprio analista, né? Então, se você não está gostando do analista, você pode falar, né? Se o analista não deixa você falar, ele já saiu desse lugar de analista e ele não está mais nesse lugar da ética da psicanálise. Então, o Freud percebendo isso, né, essas relações que conflitam com a psicanálise, ele começa a traçar caminhos, né? E o que acontece? O Freud, ele começa a perceber, e aí a gente pode pensar que, em si, a ética, ela o Freud, ele começa a trabalhar essa questão, ele inaugura a ética quando ele deixa de tratar o sofrimento humano como um erro moral. Por que disso? Porque quando a psicanálise nasce da histeria, né? Então, as mulheres tinham crise histérica, levavam lá para os médicos e tal, e eles falavam que, isso é falta de sexo. Essas mulheres precisam resolver as suas questões sexuais. Mas não era as questões sexuais que a psicanálise trabalha. Era questão, não era sexual, era de sexo. Isso é falta de sexo. Quando a psicanálise traz o sexual, ela não está falando de sexo. Ela está falando de outra área, que é o sexual, que é a questão da libido, a questão dos afetos, né? Então, dentro disso, né, o Freud inaugura a psicanálise dizendo o quê? Tem algo mais aí. Essas mulheres não têm voz e nós vamos dar voz a elas, né? Então, o Freud começa a escutar aquelas mulheres que ninguém escutava. Todo mundo já dava o veredito, já dava o diagnóstico, falando, falta de sexo, resolve isso aí, é perversão, isso aí é uma loucura dessa mulher e tal. Resolve isso de outro jeito, né? Tem até um filme, eu esqueci como é que chama, que parece, eu acho que é até histeria mesmo, do médico que criou o vibrador, né? Então as mulheres vinham, né, com os problemas de histeria,
ele colocava elas dentro do consultório e ali ele, de certa forma, ele masturbava aquelas mulheres, né? Aí elas saíam aliviadas. E aí propôs-se a cura, né? E a partir disso foi surgindo as máquinas, os brinquedos, né, sexuais que hoje existem, né? Mas essa questão não é a psicanálise. O Freud diz, espera aí, não é por essa via, é um outro caminho, é outra coisa. Isso aí você está indo para o lugar errado, né? Então, o que que acontece? O Freud, ele entende o sintoma do sujeito como um discurso, como uma mensagem, uma tentativa que a psique encontra para falar algo que o sujeito não conseguiu nomear. O sintoma de cada sujeito, ele vem desse lugar que o sujeito não dá conta de expressar, não dá conta de falar, e ele, e ele fala, bom, esse é o discurso, nós precisamos escutar o sintoma. Essa é a relação da ética da psicanálise. O psicanalista escuta aquilo que não está sendo dito, ele escuta o sintoma. E como que se aprende isso? Fazendo análise. Não existe outro caminho. É claro, você precisa compreender esses mecanismos pela via da teoria, dos estudos. Não existe possibilidade de você se tornar um analista sem conhecer a teoria. Mas também não há possibilidade alguma de você se tornar analista só com a teoria. Porque se fosse assim, seria muito fácil. Ninguém precisava fazer curso. Basta ler toda a obra de Freud, ler e reler. No final, o sujeito exercia a psicanálise. Mas não é isso que a prática clínica demonstra. A prática clínica demonstra que filósofos que estudam a fundo a teoria de Freud não conseguem exercer a psicanálise. Analistas que têm mestrado, doutorado, cursos de psicologia diversos e nunca fez análise, também não conseguem sustentar a prática. Então, o que sustenta a prática é a análise, o estudo teórico e a supervisão. É um tripé, são as três coisas juntas. Tá? Então, o que, que acontece? No Mais-Tarde da Civilização, não, quem já leu aí vai lembrar, que o Freud mostra que viver em sociedade, ela, de certa forma, existe algumas renúncias. Né? Essa renúncia não apaga o desejo. Então, claro, por exemplo, o que a gente estava dizendo do início, desejos de sexo, desejos sexuais, né? Existe uma regra, né? Não se pode sair aí exercendo o seu desejo livremente, né? Existe uma regra para que isso aconteça, né? E aqui estamos falando de sexo mesmo. Né? Então, quer dizer, o cara olha para uma mulher, acha ela bonita, atraente, ele vai lá e pega ela à força? Não pode, a lei não permite, então exige renúncia. Mas essa renúncia não apaga o desejo. O desejo insiste. E por isso, essa questão com o desejo reprimido vai gerar no sujeito o sofrimento. Oswaldo, então quer dizer que o sujeito tem que exercer todo o seu desejo, então, para que ele não adoeça? Não. Existe uma diferença de repressão e contenção. A repressão, ela traz para o sujeito sintomas, doenças, adoece o sujeito. A contenção, não. A contenção, ela vai acontecer pela via da ética, da moral, dessa questão desse sujeito dar conta disso, né, de uma forma diferente, tá? Então, o que que acontece? O Freud, então, ele nos convida a obedecer à norma e calar o desejo. Ele nos convida a reconhecer o desejo e nos responsabilizar por ele. Ficou claro isso? O Freud, ele fala, olha, Sim. o, o desejo existe. O desejo existe. Ele não pode, Você tem que não dá para... reconhecer o desejo, né? Tem, Exatamente. Não tem dá que para dizer que ele reconhecer o não desejo. existe. É. Então, isso mesmo, Tem que Cláudia. reconhecer o desejo, e uma vez que você reconhece o desejo, você interpela e toma a decisão o que que você vai fazer com esse desejo. Se você vai
fugir daquele problema, se você vai tratar aquele problema de alguma maneira, se você vai ceder a ele, né? Tipo assim, né? Isso. Ou seja, por isso que na análise não se aconselha. Porque se o sujeito chega e fala, eu quero fazer, o analista não vai dizer nunca, mas isso você não pode fazer. Isso ele não pode falar. Esse não é o lugar do analista. O lugar do analista vai trazer para ele o seguinte, tá, mas você dá conta de sustentar isso? Você dá conta de se responsabilizar por isso? Então, por exemplo, casos, né, que às vezes acontece, por exemplo, que já aconteceu na minha clínica, por exemplo, do sujeito que chega, não era nem a questão dessa questão neurose, estava mais para psicose. Então, o sujeito dizia que ele tinha vontade de cortar a mãe em pedaços. E aí, mas ele não estava ainda na psicose, ele estava na neurose obsessiva. E na neurose obsessiva, você segura esse sujeito no medo. Então, o que que acontece? Senão ele passa para psicose e ele pode passar para o ato. E aí o que que acontece? Ah, eu quero cortar minha mãe em pedaços. É um desejo de cortar. Isso fica vindo na minha mente. Então eu escondo todas as facas. Mas você acha que isso tem possibilidade? Então ele me pergunta. Quando ele me pergunta, o que que ele está querendo? Ele está querendo alguém que se responsabilize pelo desejo dele. E aí ele expressa isso. Quando eu digo assim, diga-me você. Você acha que tem essa possibilidade? Ah, isso vem na minha mente. Mas você está tomando a sua medicação? Estou. Tá. Então, se você está tomando a medicação, o que que você me diz? Tem essa possibilidade? E ele diz: eu queria que alguém me dissesse que não vai acontecer. Aí eu falei: como que eu posso dizer algo que só depende de você? Aí ele falou: ah, assim não dá, eu queria alguém que me dissesse. Ou seja, ele queria que eu falasse para ele que não ia acontecer, ele executava e falava: a culpa é sua, você disse que não ia acontecer, mas aconteceu. O erro foi você que errou. Eu estava com medo, você disse que não ia acontecer, eu fiquei tranquilo. E como que se eu fiz o manejo aí? Eu perguntei para ele, entendi. Aí ele falou assim, mas eu tenho medo de acontecer e tal. Eu pensei, tá, e se você fizer, o que vai acontecer? Quais são as possibilidades? Aí ele falou, eu posso ser preso, né? Eu falei, e você dá conta de viver sem a sua liberdade? Ele, de jeito nenhum. Eu falei, então faça o que você dá conta. Se você não dá conta de viver sem a sua liberdade, agora é com você. Ele não cortou a mãe, mas também não voltou mais. Foi procurar outra coisa. Foi procurar alguém que lhe dissesse que não iria acontecer ou algo assim. Talvez ele tenha elaborado. Né? Aí ele voltou para a psiquiatra e a psiquiatra conversou com a psiquiatra, falou que estava se sentindo mal e a psiquiatra aconselhou que ele não fizesse mais comigo. Eu pensei, tudo bem, pode fazer com quem quiser. Se você quer alguém que fale aquilo que ele quer escutar, você vai ter problemas. Porque a ética da psicanálise não está nessa fala de lugar algum, né? Eu não falo nada, eu trago o sujeito para essa realidade, né? Então, o Lacan, né, ele vai trazer a questão do Freud, que ele retorna a Freud, para ele recolocar o desejo no centro. Então, ele diz uma frase que tornou o eixo da psicanálise: não ceder de seu desejo, né? Mas o que que quer dizer isso, né? O que que é ceder do desejo? Não é fazer tudo o que a gente quer. Também não é seguir os impulsos. Não é agir sem limites. É outra coisa. É assumir aquilo que constitui o sujeito. Não é trair aquilo que te atravessa como verdade. Percebe que existe algo que está para além, né? É não permitir que o ideal do bem apague o seu desejo.
Lacan explica isso com dois conceitos que a gente vai trabalhar, né? É, Quando a gente nasce, existe uma experiência primária, né, com a mãe, ou com quem cuida, né, da gente. Alguém que alimenta, alguém que acolhe, que aquece. Esse cuidado, ele vai criando uma sensação de completude para esse bebê. É como se fosse assim, quando o bebê está com a mãe, nada falta. Então, quando ele está ali, ele começa a chorar, ele vem para o colo da mãe, pronto, aqui eu me sustento. Então, essa experiência ela é marcante na vida da gente. Só que à medida que a gente vai caminhando pela... E isso não pode ser recuperado. Então, isso que eu te expliquei agora, o Lacan chama de dasdive. É a experiência da completude que perdemos. É aquilo que nos satisfazia plenamente, mas que perdemos e que jamais teremos de novo. Então, essa questão ela trabalha dentro do centro da satisfação, né? Essa questão dessa busca, né? O núcleo real ele vem em torno desse desejo que circula em volta disso. Então a gente passa a vida inteira tentando chegar perto, mas a gente não pode tocar. Tocar no das Jing seria destruir o sujeito. É dar para ele o prazer que ele busca, mas que é muito para ele. É a completude demais. É impossível demais. Então, ele fala também da relação da coisa, né? Nós nunca tocamos a coisa. Nós giramos em torno dela. E quando tentamos tocá-la, caímos aonde? No gozo. O que seria então o gozo? O gozo é o excesso, é o esbaldar, né? É o se. Ah, você pega lá, tá com vontade de comer doce, em vez de você comer um pedacinho, você se esbalda no doce, você cai para comida, no sexo, no trabalho, naquilo tentando preencher. Isso é o gozo, né? Só que o gozo nos faz sofrer. Então, essa é a base da ética. Proteger o sujeito do excesso, sem anular o desejo que o move. Porque sem desejo, o sujeito não anda, o sujeito não vive. Então tem que ter o desejo, e o que é o desejo? O desejo é a falta. Observe, hoje mesmo eu fui almoçar com a minha mãe. A minha mãe tem 80 anos, né? E minha mãe sempre foi uma mulher muito ativa, muito esperta. E ela sempre fala isso. Nossa, eu subi as escadas de 2 em 2 degraus, né? Eu era muito esperta. Minha mãe tem 1,5 m, sabe? Pequenininha. Mas ela era muito esperta. Levava a gente na escola, buscava, arrumava a casa, fazia comida, fazia compra, fazia tudo. Muito esperta. A nossa vida, no início, era uma vida mais regrada, né? E aí, hoje, ela está com 80 anos. A saúde dela tá boa, mas ela tem muitas dores no corpo. Ela tem dificuldade de andar. Ela tem preguiça de andar. Ela tem preguiça de fazer tudo. E ela fala: como que eu fiquei assim, né? Como que a pessoa fica assim? A pessoa fica assim desse jeito. Existia uma televisão na minha casa de tubo. E para você trocar de canal, você tinha que se levantar e ir lá e trocar o canal e voltava. Então a gente pensava muito para trocar, escolhia muito para trocar, né? Mas se precisar trocar, vai lá, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta. Não tinha carro, andava-se a pé, longas distâncias, né? O que aconteceu? A vida melhorou. A vida melhorou, aí surgiu a televisão de controle remoto.
Pronto, não preciso mais levantar. Eu aligo daqui, eu mudo daqui, é o gozo. Ah, agora eu estou do jeito que eu sempre quis. Dinheiro também começa a sobrar. Então, antes comia mais legumes, frutas, verduras, porque fast food, refrigerante, essas coisas eram só em domingo ou no Natal. Mas agora temos a todo momento. E o que eu disse a ela, aí tem carro. Então, quer dizer, quando eu vou almoçar com ela, ela vai comigo porque ela quer que eu pego ela de carro e leve. E se eu paro 50 metros, ela tem preguiça de caminhar os 50 metros. Eu falo, não, a senhora tem que caminhar. Mas o que que acontece? Realizar o desejo desse outro é como se o analista estivesse na análise realizando esse gozo, sustentando esse lugar, resolvendo as coisas para esse analisante. E quando você faz isso, né, você tira o sujeito do lugar que ele precisa estar e coloca ele no seu, no seu lugar de gozo. E é aí que você saiu da ética. O analista não resolve demandas do seu analisante. O analista resolve as demandas do divã. É no divã. Então, o analista ele não arruma emprego para o analisante, ele não dá presente para o analisante, ele, ele não liga para as coisas do analisante. Eu vou ligar, vou saber como é que ele está, deixa eu ver, né? Oh, como é que está a sua vida? Está tudo bem por aí? Eu nunca pergunto para o meu analisante se está bem. Eu não quero saber se ele está bem. Até porque estar bem, na percepção dele, pode ser algo muito ruim, pode ser o mal. Então, às vezes, o analisante diz assim: ah, estou querendo parar porque eu estou me sentindo muito bem. E eu digo: mas quem te disse que sentir bem é sinal de estar bem? Sentir bem é o gozo. Se você inibir, se você realizar todos os seus desejos, fizer tudo que você quer, como o caso que eu citei da minha mãe, é o gozo. Só que você não vai conseguir caminhar. Vai ter dores pelo corpo. A minha avó morreu com 100 anos. E eu falei isso com ela. Eu falei: sua mãe morreu com 100 anos. E o que que a minha avó comia? Inhame no café da manhã, em vez de pão, bolo. Minha avó não comia bolo, pão, trem. Ela não gostava. Era inhame, era batata doce, era um fubá suado, era um queijo. Era isso que minha avó comia, com café. A minha mãe já cai matando um macarrão, adora um biscoito, um bolo, né? Os contornos vão acontecendo, os resultados são diferentes. Então, minha avó morreu com 100 anos e com 90 e tantos anos ela rodava a cidade dela toda a pé. Andava caminhando a pé. A minha mãe não dá conta de andar 50 metros. Quando? Por que que eu estou trazendo isso? Porque quando o analista realiza todos os desejos do seu analisante, se ocupa dele, faz tudo para ele ficar bem, na verdade ele está incorrendo contra a ética da psicanálise. Ele está incorrendo numa falta de ética, porque não é a ética da psicanálise. Sofrimento faz parte da vida e ele tem que dar conta. Então, tem um mito, né, que chama Antígona, que é a guardiã do desejo, né? Então, Antígona era uma jovem que o seguinte, os seus irmãos, eles estavam numa guerra, um de um lado, outro de outro, né? Um contra o rei e os dois morrem, né? Então o rei diz: o que estava a meu favor, o que estava a meu favor vai ser enterrado. O outro não vai ser enterrado, mas não ser enterrado era uma coisa terrível para a época, né? Era como se fosse uma maldição, a pessoa, como se fosse no mundo cristão, a pessoa não ia para o céu, ela ia para o inferno. Vamos colocar assim, para explicar melhor. Então, o que que acontece? O rei proibiu o enterro, mas ela diz: essa lei não fala em mim. Eu vou sustentar o desejo. Então, Antígona sustenta o desejo até a última consequência. Ela não cede, mas ela sabe o preço que é sustentar o desejo e ela paga. Por isso que Lacan diz que o Antígona
é o modelo de ética do desejo. Porque sustentar o desejo tem um preço e é caro. Mas ela não é um modelo a ser imitado. Ela é um modelo para pensar. É pensar sobre isso. Essa relação de sustentar o desejo, que é o vazio, a falta. Então, o desejo tem um preço. Sustentar o desejo não é confortável. Ceder o desejo pode ser trágico, né? Mas ceder pode ser, perdão, não ceder o desejo pode ser trágico, mas ceder ao desejo ainda é mais trágico, pior, porque ceder ao desejo é trair a si mesmo, a si mesmo. Então Lacan diz que cada um, de certa forma, deve caminhar por essa trilha da Antígona, porque sem desejo a vida perde sentido. Então, o gozo tira o sentido da vida. O analista deve ajudar o sujeito a encontrar o seu próprio desejo. Isso é uma questão muito interessante, porque encontrar o desejo, né, sustentar o desejo, não é o que o outro quer de mim. Não é o que a instituição exige, nem é o que a moral manda. Então, o que acontece? Na parte clínica, a gente pode pensar isso como: o analista ocupa um lugar ético preciosíssimo. Então, o analista, ele não dirige o analisando, ele não corrige o analisando, ele não aconselha, ele não impõe o bem, ele não toma partido, ele não se coloca em lugar de saber, porque o analista não sabe nada. O analista é o suposto saber. O que é o suposto saber? Quem me olha supõe que eu saiba, mas eu mesmo não faço ideia do que é. Uhum. Percebe? É um lugar simbólico. O analista tem lugar simbólico. Então, de um lado, o analista supõe que existe dentro da cabeça do sujeito o inconsciente, de outro lado, o analisando acredita que o analista sabe algo sobre ele. Mas o analista trabalha para diminuir o seu próprio poder, para que o sujeito, então, possa aparecer. Esse é o gesto ético fundamental da psicanálise. Analista que se posiciona como saber, como aquele que sabe, acontece, como a gente vê nas redes sociais aí, tem uma psicanalista que ela fala de psiquiatria, ela fala de medicação, ela sabe de tudo, ela tem resposta para tudo. O psicanalista não tem resposta. O psicanalista tem pergunta, e as perguntas que ele tem, ele nem faz. Ele canaliza isso de uma outra forma. É a pergunta sem perguntar. Esse é o manejo, né? E aí é Doutor muito perigoso Oswaldo, quando. Sim, queria fazer uma pergunta para o senhor, porque claro. clínica é uma coisa tão inusitada, né? Cada cliente é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. Um obsessivo, por exemplo, ele tem uma dificuldade muito grande de se expressar, de falar. Ele tem muito pensamento, mas não se abre assim com facilidade, né? E o histérico já fala pelos cotovelos, fala demais até. É, eu já peguei clientes que são mais introspectivos e eu acho que eles não sabem elaborar a fala, né, do que sentem.
Eles pensam muito racionalmente, tem mais a teoria, assim, entendimento básico, O objetivo vai ser muito intelectualizado. intelectualizado, exatamente. Ele não vai para o campo do emocional com muita frequência, com muita facilidade. E aí é que eu pergunto, na sua perspectiva dessa palestra de hoje, se perguntas, intervenções, assim, né, como se fosse perguntas soltas, poderiam puxar, né, essa fala dele de reflexão, disposição do inconsciente, porque é complicado a gente ficar em silêncio absoluto também, sem ter sucesso de progressão nesses casos aí. Então, eu pergunto até onde, né, que a gente deve ir com isso, entendeu? Uhum. O que que acontece? É, o silêncio também é discurso, né? Uhum. Ele é um discurso também. Então, o que acontece? O analista, ele deve promover um local seguro para a fala do analisante, Você está né? Então, dizendo assim, que se não houver uma convicção profunda do analisante de que aquele analista é uma pessoa de segurança, de confiança, que ele pode falar, não vai acontecer a fala. aí há transferência. É Sem a transferência transferência. não existe análise, Uhum, entende? Então, primeiro, para que aconteça a análise, precisa ter desejo e precisa ter a transferência. Então, se a pessoa não confia, realmente ela não vai falar. Ela não tem transferência e ela não vai ficar, né? uhum, Ela não vai ficar. E tá tudo bem não ficar, né? Ele pode procurar outro. Isso acontece direto. Acontece direto. As pessoas trocam de analista, cansa do analista, vai para outro. Sai analista para mim, vai para você. Sai de você, vem uhum, para mim, vai para o outro. Isso é normal, entende? Não é uma questão. Não é sobre o analista, é sobre o analisando, né? Então, uhum. o que É acontece? ele que tem que identificar, né? Isso é igual pai. É tipo como se Entende? fosse uma pessoa ali que ela tenha uma admiração, um respeito, uma abertura sincera, né? Exatamente. Então, o analista, claro, tem técnica, você vai fazendo manejo, né? Então, isso. Mas, é claro, se ele não sente confiança, então o obsessivo ele vai te testar, entendeu? Ele vai querer saber se você, Ele é vai querer- desconfiado, né? ele vai Ele querer é te empurrar desconfiado, ele lá. fica. Aham. É. Quero saber se sabe mesmo. Outro dia uma me fez a pergunta assim, é adolescente, né? Aí me fez a pergunta assim: você me ajuda em quê? Você me ajuda em quê? O que que você pode me ajudar? Antes disso, ficou 50 minutos calado. Uma sessão Nossa. anterior. Uhum. O analista tem que dar conta de sustentar. Não, e ele voltou, né? Porque Voltou. ficou Se em eu silêncio. falo, ele não volta. Se eu não É. dou conta do silêncio, ele não volta. Entende? Uhum. Então ele sentou, parou, pegou o celular, ficou lá. Parou, olhava para um lado, olhava para o outro, não falava nada. E eu também fiquei calado, olhando para a cara dele. Quando eu pensei, eu vou ficar até 50 minutos. Vamos dar tempo dele. Porque eu percebi o que estava acontecendo. Então, ele falou, ele pegou e falou assim, hoje eu não estou afim de falar. Eu falei, você fala se você quiser. Sabe por quê? Porque às vezes a vida desse analisando, ela é tão turbulenta, tão sofrida, que a única coisa que ele quer é um lugar de silêncio. E se o analista não dá conta desse silêncio e começa a falar, blu, 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 tentando fazer ele fala que é igual a minha casa, eu não volto aqui mais. Então, se o analisante quiser dormir, que ele durma. Entendeu? Uhum. Então, ele chegou, ficou calado, ficou lá, eu fiquei 50 minutos com ele, olhando para a cara dele, esperando. Falei com ele, aqui você pode ficar calado também, não tem problema. Eu sei, tem lugar que não tem silêncio, você pode ficar. Ele ficou. Quando deu 50 minutos, falei, fulano, por hoje ficamos com esse silêncio.
O silêncio também é um discurso. E eu proponho que você pense sobre esse silêncio que a sua boca fez, mas sobre esse barulho que ficou aí na sua cabeça. Porque eu sei que é obsessivo e o obsessivo não para de pensar. Uhum, uhum. Então eu fiz essa intervenção, falei tchau. Aí ele foi embora. Depois ele É, voltou. só um comentário interessante que Hum. hoje no seminário da parte da tarde, a doutora Sueli, ela compartilhou sobre histeria de Elizabeth von, de Freud. Uhum. E teve um tema lá relacionado ao silêncio do histérico, né? Que foi um aprendizado para mim hoje, que ela falou o seguinte, que Freud percebeu, na hora que ele fez uma pergunta para Elizabeth, que ela ficou em silêncio, tipo assim, ela queria falar e travou, tipo assim, ia falar e calou a boca, né? E ele percebeu esse comportamento, né, de freio, como se fosse um freio, assim, no falar dela, e ele falou, tem coisa atrás disso, né, lá num texto lá que ela estava lendo. E aí que Freud, ele fez uma intervenção de questionamento, de pergunta, tipo assim, cutucando aquele ponto ali, né, em que ela deu uma freada assim com o falar dela, o comportamento, a imagem dela lá, a face dela, não sei, se, falou dessa forma que tinha alguma coisa ali naquele silêncio, e aí ele foi cutucando aonde que ele realmente entendeu o problema dela. Se ele não tivesse percebido esse freio na boca dela ali na hora, né, voltar para trás assim em silêncio, ele não teria questionado. E foi justamente nesse questionamento é que cutucou o ponto da ferida e que veio a revelação que ela era apaixonada pelo cunhado e que, enfim, aquilo que era o problema da paralisia nas pernas, enfim, que é ali que desembolou o caso. Então, essa questão do silêncio, ela é muito peculiar, né, que tem que ser analisada e pensada com a prudência para a gente saber até onde que vai trazer cura ou não, né? Ou doença, né? Como você está falando aí. Exatamente. Porque o psicanalista, ele existe, né? Ou melhor, a psicanálise existe para que o sujeito fale e não o analista fale. Esse é o silêncio do analista. O analista não é ficar calado, tá? Porque isso também, esse exemplo que eu dei, cada caso é um caso. Então, quer dizer, isso vai do manejo, né? Eu percebi que aquilo era necessário. Eu sabia mais ou menos o que estava acontecendo, escutei o que foi dito e falei, ele quer ficar calado, então deixa. Ele quer silêncio, a cabeça, ele não tem paz nessa vida, a vida dele não tem paz. Então ele quer um minuto de paz. Quando eu fiz isso foi o lugar. Até porque é adolescente e o pai obriga a ir, sabe? Então, inicialmente, ele falou assim: eu não tenho vontade nenhuma de vir aqui. Não queria vir aqui, eu venho obrigado. Eu falei com ele: você quer que eu converse com seu pai? Converse com ele, você não precisa vir, não. Você vai vir aqui porque você tem que vir se você quiser. Se você quiser vir, se você tiver vontade de vir, você vem. Se você não tiver, não justifica, não. Ou seja, eu estou mostrando para ele que é ele que resolve. Entende? Ah, mas se falar, meu pai vai brigar comigo, não sei o que e tal. Eu falei, não, conversa com ele. Falo com ele que não tá dando e tal. Só que tem uma coisa: o seu pai vai te levar para outra. E lá a gente não sabe como é que vai ser. Aqui, pelo menos, você está conhecendo. A decisão é sua. Fica ou não. Mas eu não te seguro, não. Você fala se você quiser, você vem se você quiser, você faz se você quiser. Ele falou, não, vou ficar aqui porque aqui é o melhor que eu tô tendo. Aí que ele abriu. Entende? Então ele falou assim, ó, aqui é o lugar mais seguro que eu tô tendo. Quando eu coloquei nessa posição de não ser esse que controla, de tentar manipular, de tentar segurar, como todo mundo faz, porque pai segura, mãe segura, diretor de escola segura, todo mundo segurando o cara, eu falei, você é livre, você faz o que você quiser. Aqui não, aqui você pode fazer como você achar melhor. Ele falou, eu vou ficar. E aí começou a falar. Aí na outra sessão veio, disparou a falar. Ou seja, ele estava me testando. Foi quando ele me perguntou: você me ajuda em quê? Porque tudo que você fala eu já sei.
Eu falei assim, esse é o problema, porque eu não estou aqui para te falar nada, eu estou aqui para te escutar. Você fala e eu te escuto. E te ajudo nisso, mas eu não tenho nada para te falar mesmo. Então, percebe que quando você ganha essa confiança, aí ele faz a transferência e ele começa a ir. Entende? Então, o que que a gente está dizendo aqui? Que a ética, ela tem uma ligação muito importante com a liberdade do analisando e com o sigilo, porque ele precisa ter certeza que o que ele vai dizer aqui não haverá julgamento, não haverá vazamento de informação e que aqui ele pode falar de quem ele quiser, como ele quiser, da forma como ele quiser. Percebe? Essa é a ética da psicanálise. Então aqui a gente entra num ponto sensível, mas que é necessário. O sigilo é absoluto. O sigilo é absoluto. A análise, ela é inviolável. Então, aquilo que o seu paciente diz para você, que vá com você para o túmulo. Ninguém pode saber, nem depois que ele morrer ou que você morrer. Então, por isso, na ética da psicanálise, você vai usar pseudônimos no seu relatório, você vai usar códigos no seu relatório, porque eu sei que eu vou morrer um dia. Na hora que eu morrer, as pessoas vão ter acesso ao meu relatório. Então, os meus relatórios, quem pegar, não pode fazer ideia de quem seja. Então, eu coloco códigos, eu coloco desenhos, eu faço de uma forma que só eu sei o que que é. Então, eu não ponho nome. Ah, porque a Cláudia trouxe isso, isso e isso. Então, a Cláudia ela vai ter um outro nome, não como pseudônimo, porque senão eu não lembro. Mas eu coloco, por exemplo, assim, a minha chefe, a minha segunda chefe, entende? Eu uso esses artifícios no relatório para que, se amanhã eu tiver alguma coisa e alguém entrar no meu consultório e pegar os meus relatórios e tiverem acesso, eles não saberão, porque o sigilo é absoluto. Ninguém pode saber. Essa é a ética da psicanálise. Ela é inviolável. E outra coisa, ninguém pode intervir nessa escolha do analista. Sabe, é como um pai, eu disse isso, né? É assim, ó, a criança é que nomeia quem é o pai. A mãe apresenta o pai. Mas quem determina se vai ser reconhecido como pai ou não é a criança. Então você pode apresentar uma pessoa e falar que é pai e a criança não reconhecer, não tem pai. Então, o meu analisando, todos que vêm para mim, às vezes vem indicação da Sumo. Ah, eu estou vindo porque a doutora Janice te indicou. Ah, eu estou vindo porque a Sumo me indicou, falou que era para mim fazer análise com o senhor e tal, não sei o quê. Eu falo, beleza, a Sumos te indicou, a Janice te indicou, a não sei quem te indicou, mas me fala uma coisa, e você? A primeira pergunta que eu faço é, por que você acha que eu posso te ajudar? E ele vai ter que dizer por que que ele quer vir fazer comigo. E dependendo da resposta dele, eu não pego. Entende? Falar, olha, acho que você precisa pensar melhor nisso. A gente pode conversar depois e tal, mas eu acho que não vai rolar. Por quê? Porque ele tem que me reconhecer como saber. Então, quando a pessoa vem e fala assim, ah, não, é porque eu te vi, eu segui você no Instagram, eu gosto do seu jeito, eu vi que você tal, isso me chamou atenção, várias coisas, entende? Aí eu falo, aqui vai dar uma análise. Tem desejo também? Porque tem que ter desejo, porque às vezes você está vindo para cumprir um protocolo. Ah, não, mas eu nem queria fazer análise, mas a Sumus falou que eu tenho que fazer. Eu falei, ah, não, então não é comigo, não. Você tem que procurar alguém que você queira fazer. Porque protocolo em psicanálise não existe. Eu sei que a instituição precisa protocolar, mas na análise de verdade, o protocolo não existe. Isso não é análise. Quem está vindo para fazer análise só porque senão ele perde a carteirinha, ou se não porque ele não vai formar, ele não está fazendo análise. Isso é muito sério, porque ele vai achar que vai virar psicanalista e não vai. Ele não vai dar conta de exercer a clínica. Aí ele vai começar a fazer psicologia, aí ele começa a ir para psiquiatria, aí ele começa a fazer constelação, hipnose. Todo psicanalista que você vê que ele tem 300 mil cursos, pode saber porque ele não está autorizado.
Ele não está autorizado. Ah, você pensa, ah, é porque ele é muito estudioso. Não, não, eu vou me haver com a psicanálise. Meu negócio é psicanálise. Por quê? Ah, mas você não pode saber outras coisas? Não, saber outras coisas é diferente. A psicanálise não se mistura com nada. Então não tem jeito de eu fazer psicanálise e TCC. Não tem jeito de eu fazer psicanálise e hipnose. E o meu atendimento inicial, a minha vinda para a psicanálise, ela se deu pela hipnose. Porque eu fazia hipnose. E ficou até um resquício da hipnose, né, do Freud, que é o divã. O divã é hipnótico, né? Então, o que que acontece? Eu fazia hipnose e aí eu comecei a estudar psicanálise e tal, depois comecei a clinicar e as pessoas, os outros psicanalistas falavam comigo, não, mas hipnose não combina com psicanálise. E eu perguntava, por quê? Ah, porque o Freud parou. Eu falei, mas isso não é resposta. Eu não sou o Freud, eu sou o Oswaldo. E o Freud parou porque ele quis. Por que que ele parou? Ah, mas ele abandonou por causa de não sei o quê e tal. E até então eu ficava praticando psicanálise, hipnose, psicanálise, hipnose. Aí um dia, lendo Inibição, Sintoma e Angústia, eu descobri por que que o Freud, ninguém soube me explicar por que que não podia misturar. Mas eu lendo Inibição, Sintoma e Angústia, eu descobri por que que eu não podia misturar hipnose com psicanálise. E nunca mais pratiquei. Sou procurado para hipnose até hoje, porque eu era bom na hipnose. Então, muita gente me procura, sabendo, me indicaram que você fazia hipnose, queria fazer hipnose, falando, agora é só psicanálise, não faço mais hipnose. Não aconselho que faça, se for fazer é para enganjar uma outra terapia, mas com psicanálise não combina. Não combina por quê? Porque a hipnose é uma forma de suprimir sintoma. E aqui a gente já viu que o sintoma é discurso. Se você suprime o sintoma, você está suprimindo o discurso. Se você suprime o discurso, o que, que o Freud diz? Vai surgir um novo sintoma. Então, ao invés de você resolver, você está criando outros problemas. Então, eu saquei e falei: olha, não dá para misturar. Não dá para misturar. É a mesma coisa de água e fogo. Você quer acender o churrasqueiro, não adianta você jogar água. Não vai Mas deixa acender. eu te fazer uma pergunta, doutor. Sim, Ou no caso, a hipnose, ela é uma conversa direta com o inconsciente da pessoa, né? Praticamente. Não dá para, na hipnose, diagnosticar certeiramente o problema? depende, porque a hipnose ela é rebaixar a consciência e reduzir a resistência. E o Freud diz que sem resistência a psicanálise não acontece. Então, quando o Hum, seu paciente está calado, ele está tendo resistência. Se ele tem resistência, tem possibilidade de existir análise. Se você uhum, rebaixou a resistência, acabou, não tem análise. O que tem? Uma manipulação, aonde eu manipulo esse sujeito para que ele fale aquilo que eu quero ouvir. E na psicanálise não se entendi. fala aquilo que eu quero ouvir, ele fala o que ele quer falar. Então Uhum, não combina. E se você suprimir o sintoma, o que, que você vai fazer? Você gera uma outra doença, um outro problema para esse sujeito. Então a hipnose com a psicanálise, elas são opostas. Por isso que Freud abandonou. Porque a hipnose, para um psiquiatra, por exemplo, ela é maravilhosa. Porque em vez de você meter uma medicação forte, você faz com ele uma hipnose e coloca uma medicação mais fraca. Olha que beleza. Manipula, pá, 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 reduz o sintoma com a medicação. Dá certo. Psiquiatria, o foco dele é no sintoma. Quanto que um psiquiatra fala que a pessoa curou? Quando ela não tem mais sintoma. Não é isso? uhum, Na uhum. psicanálise, não. O sintoma faz parte do processo. O sintoma vai desaparecer naturalmente quando a demanda do sujeito for resolvida. Então, a gente fala com o paciente: não se preocupe com o seu sintoma, vai caminhando que isso vai sumir. Percebe? Então, essa é a diferença da psicanálise com as outras abordagens. Então, quando você pega a TCC, tem foco no sintoma. Quando você pega constelação familiar, foco no sintoma. Quando você pega psiquiatria, foco no sintoma. As abordagens psicológicas, foco no sintoma. A psicanálise é a única que tem foco na demanda. É uma relação inconsciente. Então, a psicanálise não pode se submeter à religião, não pode se submeter, porque a religião também é foco no sintoma. Né? Quando que uma pessoa está bem na religião? Quando ela não tem mais sintoma, que ela está tudo bem, mas às vezes ela surgiu outro sintoma. O sintoma dela, por exemplo, virou a religião. Ela fica só no monte, ela fica orando, deixa fazer as coisas de casa só para orar. Então, surgiu outro sintoma. Tá vendo? Então, o que acontece? Aí você fala, não, a pessoa tá uma beleza, agora ela está na igreja. Será? Na psicanálise, não.
Não estou falando que que a igreja seja ruim, não, tá? Beleza também, funciona muito bem. Só que é o seguinte, quando isso vira sintoma, quando a religião virou um sintoma, isso passa a ser um problema. Ela não é cura, é doença. Então, é nesse ponto que eu estou dizendo. Então, a psicanálise não se mistura nesse lugar. Ela vai por essa via, né, disso aí. Então, a Esse questão ponto que do... você está falando, Oswaldo, é tão importante, porque a gente que é cristão, às vezes a gente fica sem entender isso plenamente, e a gente acaba julgando interiormente no coração que são coisas divergentes e conflitantes. Então, Sim, é só para pautar e reforçar isso que você está falando da seguinte maneira: é, quando você diz uma pessoa que fica na igreja 100% do tempo, ou todo a libido da vida dela é para denominação, para religião, e isso denota um desvio psíquico, algum problema ali que tem que ser investigado. Porque o exatamente. certo é a pessoa ela ter esse apego a Deus, aos valores, ao caráter, aos princípios de Deus, e distribuir esses valores e esses princípios de Deus em todos os segmentos da vida, no casamento, na família, no trabalho, nos amigos, na igreja também, enfim, em todos os segmentos da financeira, na vida financeira, tipo assim, quando a gente fala, né, uma pessoa ligada a Deus, ela tem esses princípios e esses valores distribuídos a libido em todos os segmentos da vida, não só em um só, porque se tiver só em um só, denota um ponto de, como é que eu falo, de, é, como é que fala, investigação, né? Vamos falar É, assim, o que que é certo? isso? O que que seria isso que você está falando? Isso é o gozo. O gozo não é o Uhum. excesso. Então, todo Sim, sim. excesso é gozo. Gozo é o quê? Morte. Gozo Uhum, é morte. Então, uhum. ou seja, a religião tem o seu lugar? Claro. Ela é terapêutica? Claro. O princípio do catolicismo, que é a confissão, é muito parecida com uma sessão de psicanálise. É verdade, isso é verdade. Entende? Isso é Uhum. muito terapêutico. O sujeito está com culpa, e culpa é um trem que corrói o sujeito, mata ele por dentro. Aí ele vai lá Verdade. no confessionário. Ou seja, é um lugar onde eu não te vejo e você não me vê. Então, tem sigilo. Ó, É. parece Uhum. psicanálise. Você fala o que você quiser. O padre escuta, não faz juízo de valor nenhum. No final, ele vira e fala: vai lá, reza 3 Ave Maria, 3 Pai Nosso, acende uma vela, tá perdoado. Ele se sente perdoado, né? Tipo Aí o assim. cara sai elétrico, porque eu tô te falando porque eu já confessei, eu já fui Uhum, católico. Então eu já uhum. confessei. Você sai dali, uma maravilha, entendeu? Então, quer Descarregou, dizer, né, o é coração. terapêutico. É terapêutico, né? A questão da oração, isso já é comprovado cientificamente, que a oração, ela ativa áreas Faz do um bem cérebro, violento, é. que melhora a questão até contra a depressão e tal. Então, quer dizer, tem o seu lugar? Tem. Agora, o excesso, a gente troca de sintoma. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, se eu, um dia uma mulher falou para mim, se eu pudesse, eu só ficava no monte. Isso é o quê? Desejo de suicídio. Fuga, né? Fuga. Isso é suicídio. Se você Uhum. ficar só no monte, você morre. Se eu Você pudesse, eu não ficava só existe no como monte. pessoa, é. Uhum. Então, não existe. Então, quer dizer, seja na psicanálise ou seja na religião, tem um caminho para você seguir que é nisso que você trouxe, é no todo, entende? Então, o que está acontecendo? Pensamos o seguinte, então, dentro desse excesso, o analista não pode promover esse excesso. E uma outra coisa muito interessante, quando um analisando não pode escolher o seu analista, não há desejo, há só submissão. Então, Como é isso é um que é? ponto Repete crítico. isso aí, por favor, para mim Quando o entender. analista não pode escolher quando o analisante não pode escolher o seu analista, quando o paciente não pode escolher o seu analista, Hum, não há desejo, há submissão. Ele está cumprindo uma ordem de outro. Por isso que quando esse paciente ficou calado, eu deixei ele ficar calado e devolvi para ele se ele fica o ou não, direito. Uhum. eu coloquei para ele isso aí, falei, você precisa me escolher. É como se eu fizesse isso. Esse é o manejo. Uhum. Você vai ter que me escolher para a gente continuar aqui. Se você não me escolher, eu não vou te atender. Uhum. O pai está obrigando. Então nós temos esse entrave, né? O pai obriga.
Então já temos isso. Mas para ele ficar e para a coisa acontecer, Ele ele tem que precisa abrir. sentir que Uhum. ele escolheu. Então eu fiz o manejo desse jeito para que ele, para dar a oportunidade dele escolher. Aí ele disse, então nós vamos tentar. E está indo muito bem. Está falando, trazendo novidade, me mostrando coisa. Aí já me colocou no lugar meio que esse é o, como se fosse o pai que eu não tenho, que está me dando a Uhum. possibilidade de existir. Entende? Então, a ética da psicanálise é exatamente isso. O analista precisa permitir que o seu paciente exista. Porque se o paciente for seguir a regra do analista, ele não está existindo e ele não vai poder. Entende? Uhum. Então, e aí entra a questão da ética. Quando o analista se submete à moral institucional, ele deixa de ser analista e ele vira um agente disciplinar. Por isso que todos analisantes dos sumos que vêm para mim, eu faço, eles precisam me escolher. Uhum. Eles precisam me escolher, porque se for uma ordem, a análise não acontece. Mas geralmente tem indicações, né? Quando a pessoa começa a estudar assim, Tem, alguém indicou, acaba, mas ele precisa me escolher. ele tem É isso. que, entendi, ele tem que sentar lá e sentir essa transferência, né? Sentir assim. Se não acontecer. E outra coisa, outro ponto, eu não pego. Eu falo, vamos fazer um teste? Uhum. Entende? Eu deixo aberto. Por quê? Se você deixar aberto, é o respeito que você tem com o analisante. Estamos testando. Não tem nada fechado. Se você quiser, você fica. Se você não quiser, você não fica. Você pode escolher outro, você pode ir para outro. Não vou ficar com raiva, continuamos amigos, está tudo certo. O analista que fica com raiva porque a pessoa saiu, ele está precisando de análise. Ele não está dando conta dele mesmo. Ele está com sentimento de abandono. Rejeição, né? Ele não está sendo analista. Ele está saindo incorrendo numa falta de ética. A análise só vai existir se tiver liberdade, se tiver sigilo, se tiver espaço para que o sujeito diga aquilo que é invisível, sem medo de ser perseguido, retalhado, corrigido, castrado. Analista não castra seu analisante. O que eu estou dizendo? O analista não está do lado do bem. Ele está do lado do desejo. O analista tem que provocar desejo. Ele tem que ser esse que permite o desejo circular para que a fala aconteça. A ética da psicanálise, então, ela vai trabalhar pela questão da ética do desejo, sustentar a falta, sustentar essa questão. Não é uma ética da perfeição, nem da pureza, nem da felicidade. Ah, porque aqui você vai encontrar a felicidade, você vai ficar bem. Nem sempre. Você vai sair da análise, às vezes, chorando, sofrendo, triste, pensando como que eu fiz isso comigo mesmo. Isso é psicanálise. Se você sai da sua sessão sempre rindo, feliz, sempre com lugar, falando assim, nossa, que maravilha, que análise, alguma coisa está errado. E no início pode até acontecer, né? Porque você tem essa fantasia, falar, assim, o analista é meu amor, ele é meu tudo, né? Aí é uma fantasia que se criou, mas é mentira, não é não. Depois ele descobre que fala, nossa, não é nada disso, esse cara é um cara como eu mesmo, não sabe patavina de nada, o cara tá mais perdido. Aí começa a surgir esses lugares, aí começa a ter ódio do analista, entendeu? Aí quer falar, então às vezes o paciente diz para você assim: eu preciso te falar uma coisa. O que, que é? Estou loucamente apaixonada por você. A outra sessão desaparece, depois volta e fala assim: Oswaldo, eu não vim porque eu não estava aguentando olhar para sua cara. Só de lembrar do seu nome eu tinha ódio. Processo de análise, está acontecendo, está tudo normal. Então, essa ambivalência, ela faz parte desse processo de análise. A ética da falta é que vai mover esse sujeito para análise e para a vida. Então, o Freud, então, ele abriu uma porta quando ele começa a escutar o quê? O sintoma. E o Lacan amplia isso, né? Ampliou essa casa, colocando o desejo como centro disso. Então, nós analistas, nós temos a tarefa ética de sustentar o espaço onde o sujeito pode existir, seja ele o que for. Então, ele pode ser gay, ele pode ser
hétero, ele pode ser assexuado, ele pode ser religioso, satanista, ateu, o que ele quiser ser, ele pode. E aí, o que que é o silêncio do analista? O silêncio do analista não é ficar sem falar. O silêncio do analista é quando a minha opinião, a minha religião, o meu pensamento, a minha certeza não aparece na análise do meu analisante. O analista não tem direito de fala. Ele pode falar, mas ele tem que falar a fala do analisante. Ele tem que promover para que o analisante fale. Não falar, olha, isso aí você precisa pensar, porque isso aí não vai dar certo. Olha, isso é muito perigoso, isso você não pode fazer. Não. Não é, não é ética da psicanálise isso. A ética da psicanálise é a ética do desejo e da escuta. E o analista tem que abrir mão do gozo. Porque o analista pode se envaidecer e achar que ele é o dono, que ele controla, que ele manipula, que ele dá a regra, que ele dá o caminho. Quando o analista vai por essa via, ele deixou de ser analista e ele passou a ser uma outra coisa, menos analista. Ele passou a ser um Doutor, guru, ele passou a ser uma outra coisa. Pois bem, verdade. hum, Dois pontos, né, eu vejo, em primeiro lugar, é a escuta, é uma linguagem de amor, né? Quando uma pessoa está falando e a outra está plenamente de olhos nela, atenta, refletindo, sem demonstrar cansaço, sonolência, abrição de boca, ou desviar, ficar desviando os olhos, ou ficar olhando o celular, enfim, é ter uma escuta plena na outra pessoa é uma comunicação potente de amor que você está dando para a pessoa, um espaço de abertura e liberdade para expressar, para chorar, para falar. E isso é exatamente. muito importante. Agora, um outro ponto também muito importante, que eu vejo muito assim, né, na Bíblia, em Jesus, que sempre que era para julgar, para apontar, para corrigir, para fazer, ele fazia perguntas. E essas perguntas eram absurdamente assim construtivas que puxavam as coisas lá do inconsciente e transformavam as pessoas. Exatamente. Então, eu acho que é por aí, né? Porque a gente É não pode, como é que fala? Influenciar a vida da pessoa, mas a gente pode deixar perguntas para reflexão delas, né? claro, como eu disse, a fala do analista não é que ele não possa falar, entende? Ele fala, mas é a fala parecida com a de Jesus. Uhum, Não é uma fala de dar caminho, não é uma fala. Apesar que no final Jesus falava assim: ah, quando a pessoa elaborava e entendia, falava assim: então vai e não peques mais, para que não te suceda coisa maior. E olha que uhum, interessante, o Freud diz que é o seguinte: como que eu faço as minhas intervenções? Eu escuto, 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 e essa dica é do Freud, tá? E aí o sujeito vai falar assim, por exemplo, vamos supor que o sujeito no final da sessão ele diga: bom, eu tenho que deixar de ser bobo, mudar e seguir por outro caminho agora, que é o caminho B. Qual que vai ser a intervenção? A intervenção é exatamente o que ele falou. Você só muda as palavras e fala o que ele falou, porque isso vai ressoar. Porque qual que é o uhum, papel do analista? Fazer o sujeito escutar a si mesmo. uhum, Por isso que o analista não tem a resposta. O analista, ele provoca o sujeito para que ele escute a si. E quando você falou desse olhar atento, a escuta é flutuante. O meu uhum, divã é de costa para mim. O meu analisando não fica me olhando, mas ele tem uma cadeira. Se ele não dá conta de olhar para si mesmo, de olhar para a parede branca, ele pode sentar na cadeira e olhar para mim. Mas ela não é uhum, tão confortável, entende? uhum. Propositalmente. Perfeito. Propositalmente desconfortável. Um dia o cara falou comigo: nossa, essa cadeira aqui, ela é feia. E ela é desconfortável. Eu falei: será que é a cadeira? Entende? Propositalmente. Propositalmente. Ele falou: não é a cadeira, não, né? Eu falei: acredito que não. Diga-me você, o que é mais desconfortável? A minha cadeira ou os seus pensamentos? Então, quando você devolve isso para o sujeito, ele vai começar a pensar nisso. Nossa, não é realmente não é a cadeira, mas ela é desconfortável mesmo.
E é porque a única coisa que o analista faz é fazer o sujeito escutar. Então, a ética da psicanálise não é dar conselho, não é dar caminho, não é trazer paz, às vezes é trazer desconforto. O seu analisante vai, o meu lenço fica lá, eu não ofereço lenço para ninguém, mas ele está lá do lado da mesa. Se quiser, pega, entendeu? Por que que eu não dou? Porque se eu dou, eu estou dizendo para ela aqui, você não pode, suas lágrimas não podem escorrer. A sua maquiagem não pode borrar. Aqui não é lugar de chorar. Não é assim. Não, chorar não tem problema, não pode chorar, fica à vontade. Se ela quiser, ela pega o lenço. E se ela não quiser? Se ela quiser, sai com a cara borrada, a lágrima corre e tá tudo certo. É o lugar dela, dele. É o lugar do analisante. Então, o silêncio do analista é exatamente esse. A sua opinião pessoal não tem espaço na análise, né? Esse é o ponto que eu queria trazer para vocês, né? Aí podemos abrir para pergunta, para diálogo, se vocês quiserem. Da minha parte, ficamos por aqui. Alguém, alguém gostaria de. Porque alguns estão conversando igual você, né? Foi colocando, é muito Uhum. bom isso, né? Mas às vezes alguém quer fazer alguma outra pergunta, quer fazer alguma Eu só colaboração aí. queria falar assim que quando a gente está atendendo no consultório, é, às vezes as pessoas elas não estão prontas para intervenções muito profundas. Então é uma linha de construção e é lento e é assim, você nunca vai conseguir ir para o nível B se ela não atravessar o A. Então tem que ser realmente no tempo dela, da forma dela, porque senão a gente acaba trocando, né? Jogando os pés pelas mãos e a coisa A da acaba saindo ética. dos trilhos. Não dá certo, né? Se Não a sua dá certo. intervenção for muito dura, se a sua intervenção Isso. for fora do tempo, você saiu da ética. E Você eu fala, acho que essa é a principal causa porque os pacientes abortam as sessões de análise. É porque eles exatamente, não estão conseguindo encaixar dentro dos termos dos níveis de maturidade mesmo, de crescimento, né, de intervenção psicanalítica ali. então, Às mas por vezes, que que né? isso acontece? Você já parou para pensar? Eu acho que é isso mesmo, é um conjunto, né? Primeiro é a falta de transferência, é um escutar atento e sincero, assim, de análise mesmo, de Eu digo entender o ponto, da o intervenção problema. dura. Isso, ou da análise A intervenção dura selvagem. acontece porque o analista saiu da ética. Ele não dá conta de sustentar o silêncio. Ele não dá conta de ficar 50 minutos Em olhando silêncio. para a cara do Uhum, sujeito. Aí você saiu da ética da psicanálise. A ética da psicanálise é sustentar o silêncio. Quem que dá o uhum, sinal de qual intervenção vai ser feita? O analisante. Ele faz a intervenção. O analisante faz a intervenção. Você só faz ele escutar de novo. O Freud diz isso. uhum, Repita aquilo que o seu analisante falou. Então o cara fala assim: eu cheguei na conclusão, eu quero é ser livre. Eu não quero mais ficar preso nisso, eu quero agora é ser livre. Então liberte-se, seja livre. No final, quando ele falou tudo, você fala: olha, então a minha proposta para você hoje é que você pense sobre os caminhos que você pode encontrar para que você possa ser livre. Seja livre, liberte-se de si mesmo. Você falou a mesma coisa que ele falou. Ele não está lembrando disso, mas ele vai. Falou, oh, esse cara. Ele fala assim, pô, mas esse cara parece que ele está dentro da minha cabeça. Eu não lembro que ele falou, entendeu? Esse cara está uhum, dentro da minha cabeça. Nossa, ele falou exatamente o que eu penso. É isso mesmo. Ele sabe das coisas, ele não sabe nada, foi ele que falou. uhum. Entende? Então, esse é o processo do manejo que o Freud nos ensina. A ética da psicanálise é isso. Se eu fizer uma intervenção fora disso, eu incorro contra a ética da psicanálise e eu saio fora do lugar de analista e vou para outro lugar. Então, o analista não tem responsabilidade de dar respostas. Ele não tem essa responsabilidade. Se a análise deu certo, de quem que é o mérito? De quem? Quem vocês acham? É uma pergunta agora que eu fiz. A análise foi muito bem, o cara elaborou, resolveu e deu tudo certo.
O mérito é de quem? Dos dois, né? Não? Não, do É do analisando. analisando? O mérito é só dele. Uhum, O analista perfeito. não tem mérito. O analista não tem mérito. É por isso que é ruim ser analista, porque o analista que está fantasiando, achando que ele tem mérito, ele não tem mérito. É, Ele só mas tem mérito quando ele cala sua boca, fica calado e deixa o analisante existir. Aí uhum. o mérito de analista é o mérito de reconhecer o seu lugar de analista, sustentar o desejo, não ceder ao gozo. Esse é o analista. O mérito é de quem? É do analisante. E se der errado? De quem que é o mérito? É do analisando também, é. Exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, se você fez tudo certo, né? Tipo assim, seguiu na ética e tudo, e a coisa deu errada, e o cara falar assim, porque que se der errado, ele vai voltar. Se você fala para ele o que faz, ele vai voltar e falar assim, tá vendo o que que você fez? Perguntei para você, você falou para me fazer, eu fiz, deu tudo errado, você ferrou com a minha vida. Mas e se deu errado? Ah, pô, cara, fui lá e fiz o negócio, deu tudo errado. Falar, ah, cara, mas é assim, você escolheu, mas a gente tem que sustentar o desejo. Quando der errado também, é responsabilidade da gente. Então, tá tudo certo. Você queria fazer, você fez e deu errado, mas agora você faz o certo. A responsabilidade não é minha, a responsabilidade é dele. Quando que a responsabilidade passa a ser minha? Quando eu dou conselho. Então, se eu vir para o meu analisante e falar assim, olha, eu acho que você não deveria namorar com essa menina que você está namorando, não. Termina com ela e namora com a outra. A outra você não está vendo que ela é muito melhor, não? Olha lá, menina, gente boa, de família e tal. Aí o cara casa com ela, dá errado, divorcia, dá um A problema culpa é danado, ele sua. volta. Fala, velho, você falou comigo para fazer, olha aí o que você fez com a minha vida. Você É. destruiu minha vida, eu queria era Uhum, outra. uhum. Percebe? Aí, quando o analista não cumpre a ética, ele assume uma responsabilidade que não é para ele assumir e ele tem responsabilidade no erro. Mas quando ele pratica a ética, ele não tem mérito nenhum, mas também ele não tem problema nenhum. Eu estou Esse é o bom perguntando analista. aqui, a última pergunta para ir embora Pode ficar aqui, à mas vontade. é que eu estou aqui pensando, você está num consultório com uma mulher, sei lá, um homem, tanto faz, e está num caso assim de um relacionamento abusivo, em que a pessoa não consegue se desprender da outra pessoa, né? Não sei como é que fala, emocional, né? Uma prisão emocional. E aí você tem que ficar em silêncio, mesmo você vendo que aquilo tá Mas o que você chama de em adoecido. silêncio? O que você chama de em Assim, silêncio? é isso aí que você está falando, deixar a pessoa chegar lá como é que eu falo? Na decisão de sair daquele relacionamento e a pessoa está presa, ela não consegue sair, ela só sofre, chora, reclama, dói, machuca e tudo, mas ela não sai daquele relacionamento. Aí você tem que, como que você conduz? Você tem que ficar só fazendo perguntas em silêncio, assim, você não Vamos conversa pensar isso na nada? vida prática. Vamos pensar isso na vida prática. O que acontece? Por exemplo, as pessoas, por exemplo, vamos supor, você tem uma vizinha sua aí que o marido bate nela, né, dá nela Isso. uns tapas de vez em quando, é, é, Às vezes é um a- drogado, às vezes é uma outra um pessoa, né? drogado e É. tal. Aí você vai lá, entra no meio desse negócio, chama a polícia, leva a menina para a delegacia, chega lá e fala, ó, porque o cara tá batendo, não sei o que e tal, ele é perigoso, não sei o que. Ela faz ocorrência e tal. Aí o cara vai preso. Aí a mulher vira e fala, ah, mas não era isso que eu queria. Isso acontece direto. Outra hora Direto, chega na é. delegacia e fala assim, eu já vi isso perto de mim. Chega na Uhum. delegacia e fala assim, não, não, ele não fez nada, não, ele é bom, sua culpa é É. minha, não sei o quê. Entendeu? Então, quer dizer, Ai, Jesus. pensa Nossa. só, que É na isso que eu tô vida é assim, imagina no no consultório. consultório. É. Então, o analista ele precisa de ter um manejo para que essa pessoa perceba, E entende? ela não está escutando, ela não está percebendo, é isso? Ela está Ela sofrendo sem é, perceber? isso, mas é perceber da seguinte forma, como eu disse aqui, a culpa é minha, eu que provoco ele, é por causa disso mesmo. Isso Hum, vem de uma outra origem, percebe? uhum, Isso não uhum. é no É uma relacionamento. construção inconsciente da vivência dela no passado, Então, né? Com talvez o pai certeza. falava assim: papai bate, mas é porque ama. Então, ela aprendeu a Uhum. reconhecer que É o bater amor, é né? amor. Através. Entende? Uhum. Então, o analista vai trabalhar nessa via.
Entende? É Hum, nisso aí, de trazer para ela a construção daquilo que ela vê. Mas você acha mesmo que seu pai batia era por amor? O que que seu pai estava dizendo? Todas as pessoas que batem são por amor. Então você vai fazer o manejo dessa forma. Você não pode falar com ela, a não ser que seja um caso de morte. Mas mesmo assim, ela tem que querer, né? uhum. Como que você vai entrar nisso? O que Então, você quer está me dizer, dizendo é que para fazer uma intervenção psicanalítica de sucesso nesses termos, a pessoa tem que ressignificar, nesse caso aí que você falou, exatamente, que o bater não é amor. É tipo assim, ela tem que exatamente. entender, né? Tipo assim. Exatamente. Agora, como que vai ser? Aí cada um tem o seu manejo, mas sua Uhum, forma, mas o caminho é esse. Então, conduzir para que ela possa perceber, escutar o que que ela está falando, o que que ela entendeu, o que ela está falando, para ela ir por essa via. Agora, casos de autoextermínio, o caso de risco de feminicídio e tal, que você vê que tipo assim, tá, aí a vida sobrepõe a ética. É a uhum, única coisa que sobrepõe, nesse caso, é a vida. Então, por exemplo, uhum, assim, a minha análise ela é sigilosa. E eu falo isso para todos os pacientes. É sigiloso. Até que você me diga que vai matar a si mesmo, vai tirar sua vida, não está disposto a pensar e tal. Aí, nesse caso, eu vou abrir parcialmente. Vou ligar para seu pai, vou ligar para sua mãe, vou ligar para não sei quem, e vou falar, ó, não deixa sozinho por causa disso, disso e disso. Mas é só isso que eu vou abrir. Entendeu? Ou se você falar que vai matar sua mãe, por exemplo, aí eu vou ligar e falar, ó, gente, toma cuidado, você falou que vai matar a mãe. Aí é o único caso que a gente pode abrir isso, né? Fora isso, o silêncio do analista é o analisante, é o lugar dele. Né? Porque se a pessoa quisesse um conselheiro, ela ia para o pastor, ela ia para o coach, ela procurava outra coisa, ela não quer conselho. uhum. É por isso que ela procurou um psicanalista. Algo mais, Perfeito. gente? Ou podemos ficar por aqui?